Quando essa questão apareceu pela primeira vez no Enem, ela foi um grande problema. Muita gente errou essa questão porque nunca tinha estudado esse repertório, né? Eu estou falando aqui sobre as usinas hidrelétricas de fio d'água. E vale lembrar que usina hidrelétrica, de fato, é a energia que mais aparece na prova do Enem. Estatisticamente foi a que mais apareceu. E ela continua aparecendo porque o Brasil guarda o potencial número um do mundo da geração de hidroeletricidade, né? Então isso, de certa forma, vai reaparecer diversas vezes. Tem muito insumo para criar questão, seja de física, seja de biologia, seja na parte de geografia. Então a gente vai ter que aumentar esse repertório aqui agora, para caso apareça esse tópico, mais uma vez, você não ser surpreendido, beleza? Vamos lá, vamos ler aqui esse texto da questão autoral da mentoria. Usinas hidrelétricas de fio d'água são aquelas que não possuem um grande reservatório de água, utilizando o fluxo natural dos rios para gerar energia. Esse primeiro período do texto já mostra o principal fator de diferenciação de uma usina hidrelétrica de acumulação, que é aquela usina convencional que a gente automaticamente lembra, né, quando a gente fala sobre usina hidrelétrica, para a usina hidrelétrica de fio d'água. Enquanto a usina hidrelétrica de acumulação, a gente precisa armazenar, represar uma massa gigantesca de água para que essa massa produza ali, armazene energia potencial gravitacional. No caso da usina hidrelétrica de fio d'água, nós não precisamos armazenar essa água. Essa turbina, né, vai ser girada com a movimentação da água desse rio. Perceba que essa turbina estando acoplada a um gerador, a gente tem produção de eletricidade da mesma forma. Mas um pronto, antes de tudo, para você não pensar, Daniel, então vamos parar de produzir usina hidrelétrica de acumulação, isso pode gerar diversos danos, inclusive sociais, né? A gente vai alagar uma área, vai inundar, vai ter processos migratórios não esperados de espécies. Só tem problema aqui, calma. A gente não pode instalar usina hidrelétrica de fio d'água em qualquer lugar. Vale lembrar que a gente também tem uma dependência da geografia, né, da geologia. As usinas hidrelétricas de acumulação, elas são instaladas em rios que possuem planalto, né? Rios de planalto. Rios que têm diferenças altimétricas. Já esse tipo de rio, geralmente, ele é utilizado em rios que são navegáveis, né? Rios de planície. Então, o local que a gente vai instalar cada tipo de usina depende da geologia, depende da geografia. A gente não pode sair aí descartando a usina hidrelétrica de acumulação, justamente porque existe essa solução mais sustentável, né? Lembrando que ambas não vão emitir gases de efeito de estufa na hora da produção de energia. Isso já é muito mais limpo do que você produzir a partir de carvão, do que petróleo, de combustíveis fósseis, enfim. Mas a usina de acumulação precisa ser instalada em um relevo específico para o uso dela, assim como a usina hidrelétrica de fio d'água. Existe um outro ponto também que a gente precisa considerar aqui, é que a usina hidrelétrica de acumulação, ela inclusive é funcional em períodos de seca. Lembra que eu estou armazenando uma massa de água. Apesar do nível daquele rio diminuir, inclusive você vai ter que sentir no bolso isso aí, né? É uma lei de mercado, oferta e demanda. Se você tem um volume de água mais baixa, a energia fica mais cara. Aí vem o uso da bandeira vermelha, né? Inclusive a bandeira vermelha que tem na conta de energia se deve a momentos específicos do ano em que o volume das cisternas, né, ali o volume das usinas hidrelétricas estão abaixo do normal. E tendo isso como um ponto, a gente percebe que mesmo em seca ela ainda funciona. Mais caro, mas funciona. Só que essa daqui, a usina hidrelétrica de fio d'água, se esse rio por algum motivo ele secar em algum período do ano, a gente vai ter geração de energia? Não vai. Então nesse primeiro caso a gente tem uma suscetibilidade muito maior à dinâmica ambiental, à dinâmica local. Então tem que ter um estudo de pelo menos um ano para entender como é que seria o perfil, né, hídrico aí nesse rio. Aí a questão continua, o texto continua. Ao invés de acumular água em uma barragem, a gente usa usina que aproveita o volume constante da correnteza do rio, o que torna essa usina menos invasiva ao meio ambiente, como a gente já falou, e também evitando gerar problemas sociais. Optar pela construção de um fio d'água significa escolher não manter um grande estoque de água, mas sim depender do fluxo contínuo do rio. Lembra? Não é que eu vá escolher, peraí, eu vou represar ou vou fazer aqui uma usina que eu vou depender do rio. Cara, tem que ver a geografia, né? É planície ou planalto, né? Tem que ver isso, porque você não vai conseguir acumular para ter um potencial gravitacional considerável numa planície. Assim também como você pode não ter uma vazão constante aqui nesse rio de planalto. Então faz muito sentido analisar a geografia local, certo? Lembra que quando encontrado uma região que tem um potencial muito alto de construção de uma usina hidrelétrica,
E quando a gente percebe que existe uma população local que usa aquele rio para subsistência, deve-se existir um tratamento prévio em que assistentes sociais, toda aquela parte social vai mobilizar aquela região para ser deslocada para uma outra, certo? Então você tem que reintegrar aqueles cidadãos em um outro ponto específico, que tem um potencial de fertilidade no solo, que tenha rios que também sejam que possam ser usados como uso de subsistência, próximas a regiões férteis para utilizar na lavoura. Então, você tem que fazer uma retirada daquele pessoal de maneira sustentável. Eles vão ser retirados, sim. Tem muita cultura ali? Tem de fato. Mas existe uma necessidade de produção de energia para que aquela usina seja instalada ali. Não é só lucro, existe necessidade também, né? Basta você olhar para a quantidade de indústrias que estão crescendo no Brasil, basta você olhar para a quantidade de energia que nós estamos produzindo e consumindo simultaneamente. Então, esse pessoal que sai dali, ele precisa ser reinserido, reestruturado em um outro local de maneira sustentável, né? Claro que existem perdas nesse processo e a gente considera isso sim dentro dessa planta. E, inclusive, em alguns casos, são passíveis de indenização, né? Então, esse ponto social, o pessoal da geografia consegue aprofundar de maneira mais incidente, né? Aí vamos ver aqui, ó. Olha o comando da questão. A vantagem da construção dessa usina se deve ao quê? Qual é a vantagem de você usar um fio d'água? Vamos ver. Letra A, menor custo de produção, não dependendo do fluxo do rio. A gente vai depender sim desse fluxo do rio. Inclusive, o custo de produção de uma usina de fio d'água é mais barato. E isso já abre mais para você lembrar de outra coisa. Se é mais barato, muito provavelmente ela vai ter um potencial de geração de energia menor. E é verdade. Quando a gente tem uma fio d'água, a produção de energia é menor. Geralmente a gente usa uma fio d'água para alimentar um grupo pequeno de cidades de um interior, por exemplo. Mas letra A está fácil justamente porque ele depende sim do fluxo contínuo do rio. Letra B, maior capacidade geradora? Foi o que eu falei, inclusive, na letra A, né? A capacidade geradora de um fio d'água é bem menor do que uma acumulação, certo? Apesar dele preservar sim o ecossistema e comunidades ribeirinhas. É uma invasão, mas é uma invasão muito menos danosa, concorda? Letra C. Maior durabilidade da usina, nós não temos informações suficientes para concluir isso. No entanto, inundando várias áreas para formar um reservatório. Pelo contrário, né, comparando esses dois tipos de usina, a de acumulação vai ser muito mais... vai gerar dano com essa inundação. Letra D. A menor dependência climática, tornando a geração de energia menos variável à sazonalidade do rio. Pelo contrário, isso aí é justamente a acumulação, tá? Ela é menos dependente do clima porque ela acumula massa d'água para utilizar em períodos de seca. E letra E, ao menor impacto ambiental, em contrapartida, a menor capacidade de armazenamento e geração de energia em períodos de seca. Perfeito. Letra E, resume muito bem. Então, soma esse repertório na tua parte teórica de energia, porque se isso cair, você não pode marcar bobeira, beleza? É uma questão muito boa que você deve ganhar pontos aí, porque isso aqui, cara, muita gente não vai nem saber o que danado é uma usina hidrelétrica de fio d'água, vai pensar na de acumulação, pensando que é a mesma coisa, e vai acabar errando. Então fica ligado.